Então vamos ver aqui, dentre outras coisas, uma outra definição para o sinal impulso unitário. Lembrando que o impulso unitário é uma função criada para suprir certas necessidades matemáticas, tapar buracos, como eu menciono. Tá? E dessa definição vai surgir algo que a gente chama de princípio de ortogonalidade, que permite dizer que eu vou fazer uma projeção sobre um espaço de exponenciais complexas, assim como eu faço projeção sobre bases. E normalmente a gente quer ter bases ortogonais, então os exponenciais complexos sobre os quais eu estou projetando o sinal para obter as componentes senos e cossenos, tá? Tem que ser ortogonal. Então pense em ortogonalidade aqui como bases ortogonais, certo? Então vamos ver aqui, começar com a definição de um sinal qualquer a partir da sua transformada de Fourier. Então, x de t a gente viu que é 1 sobre 2π pela definição, integral de menos infinito a mais infinito, x de ômega e na mais j ômega t de ômega. Tá? Lembre-se sempre que eu tenho que criar uma estrutura, para lembrar se é d ômega dt, eu tenho que verificar uma estrutura onde, quando eu fizer a integração, o ômega desaparece. Então vai ficar só o t aqui e algum resultado associado a x de ômega. Bom, a gente também sabe que esse x de ômega é definido por uma integral imprópria de menos infinito a mais infinito, x de t, e na menos j ômega t, agora dt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x de ômega no lugar desse termo. Eu vou ter que fazer alguns ajustes para não misturar t's com esse t, tá? Porque aqui eu tenho um resultado que vai eliminar t, e aqui eu tenho um t externo. Então eu vou trocar aqui a, e vou fazer dA, certo? Então vamos lá, x de t igual a 1 sobre 2π, integral imprópria, menos infinito a mais infinito, d. Integral de menos infinito a mais infinito, x de a, e na menos j ômega a, dA, e na mais j ômega t, d ômega. E o que eu vou fazer vai ser trocar a ordem de integração. Tá? Não vou alterar o resultado final com isso. Quando eu troco a ordem, eu vou realizar primeiro a integral de dA e depois a de d ômega. Então, perante a de d ômega, que passaria a ser interna aqui, o x de A é uma constante. Então, eu vou fazer este termo puxar junto o x de A. Então, eu tenho x de t, 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito. Eu vou, inclusive, colocar aqui em vermelho para a gente lembrar que é do A. X de A e a interna, menos infinito a mais infinito, relativo ao ômega. Ok? E diante disso eu fico somente com os exponenciais. E na menos, vou colocar E na mais J ômega T menos A D ômega dA. Então, vou colocar aqui só para lembrar da ordem aqui que a gente alterou, certo? Então, se vocês notarem, eu tenho uma integral aqui envolvendo exponenciais complexas. O problema dela é questão de convergência, porque é uma integral imprópria, certo? Então, pode ser que, assumindo um t positivo, por um ômega positivo, pode ser que para t menos a negativo converja, mas para t menos a positivo não converge. Então, a gente tem um problema aqui. Eu vou fazer um artifício, tá? Eu vou imaginar uma solução para essa expressão, da seguinte forma. Se existir dois π g de t, ele vai ser o resultado da integral de menos infinito a mais infinito e na mais j ômega t
d ômega, para eliminar o ômega, certo? Então, já que eu tenho isso, e na expressão eu tenho t menos a, então 2π g t menos a vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, e na mais j ômega t menos a d ômega. Tá, ok? E eu já explicito a ortogonalidade. A ortogonalidade tem a ver com esse termo. A gente já vai ver isso. Quando eu faço essa definição, essa expressão de x de t passa a ser x de t. Esse 2π que está ali dentro multiplica esse 1 sobre 2π, então vou ter integral de menos infinito a mais infinito, x de a, g de t menos a dA. E note que essa expressão nos lembra muito a convolução. X de t convolução g de t menos a. Ora, na convolução, para eu ter x de t igual a x de t convolução com g, opa, aqui desculpe, g de t, desculpe. Para eu ter essa situação, esse resultado de g de t só pode ser o impulso, pois x de t igual a x de t convolução delta de t. E o nosso g de t, na verdade, tem que ser 1 sobre 2π, correto? Integral de menos infinito a mais infinito, e na mais j ômega t. Se eu observar um pouquinho melhor, eu noto que é como se eu tivesse 1 aqui, correto? Apagar aqui. Delta de t. Então veja o que isso significa à luz da nossa definição. Se eu tenho impulso, o que está dentro é a transformada do impulso. Então, delta de t tem como transformada de Fourier uma constante, unidade. Tá? Esse é um resultado bastante interessante e diz respeito também o quê? Quando eu aplico um impulso no tempo, eu gero todos os senos e cossenos de amplitude 1 para representá-lo. Então, quando eu tenho uma carga impulsiva sendo lançada, ela gera como resultado uma excitação em todas as frequências. Então, se eu aplicar um impulso em um dispositivo, eu vou estar excitando ele com todas as frequências. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Depende do problema que a gente está atuando. Ok? Bom, vamos tentar fazer agora o caminho oposto. Tá certo? Porque, veja, o que eu fiz aqui. Eu comecei com x de t e substituir x de ômega na definição da transformada inversa, agora eu vou fazer o oposto. Vou começar dessa expressão e substituir x de t nessa expressão da transformada direta. Assim, partindo da transformada de Fourier de um sinal qualquer, integral de menos infinito a mais infinito x de t e na menos j ômega t dt, eu vou substituir no lugar de x de t a definição da transformada inversa de Fourier, definida por 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito, x de a e na mais j a t dA. Veja o processo inverso que eu acabei de fazer. Assim, x de ômega será integral de menos infinito a mais infinito da variável dt de 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito da variável dA para x de a e na mais jat dA
E na menos J ômega t dt. E como eu fiz anteriormente, eu vou fazer a troca da ordem das integrações. Né? Há bastante aspectos técnicos sobre a possibilidade de fazer essa troca. Né? Aqui eu só estou mais para mostrar como é que a gente obtém a função impulso e verifica um princípio de ortogonalidade. Tá? Mas há princípios mais técnicos por trás dessa troca ou que viabiliza essa troca. Essa troca não é assim, faça sempre. Né? Então, quando eu trocar, eu vou obter, primeiro, a integral de menos infinito a mais infinito de A, sendo A, eu vou puxar o x de A, já que ele é constante, para integração posterior que eu farei, integral de menos infinito a mais infinito, variável t. Né? E aqui dentro eu vou colocar 1 sobre 2π, depois eu migro esse 1 sobre 2π. Né? Ena mais J, não, desculpe, Ena menos J, ômega menos A, t, dt, dA. Então, novamente, qual que é o problema? Quem é esse valor notável? Novamente, agora para a variável t, se t vai para mais infinito, pode ser que convirja esse exponencial, mas quando t vai para menos infinito, essa integral, essa área pode divergir. Então a gente não tem como saber diretamente usando o que a gente conhece de cálculo. Então a gente vai ter que abstrair isso. Então eu vou abstrair fazendo com que g de ômega menos A seja definido por 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito, e na menos j, ômega menos A, t dt. Então, se houver uma função com S que resolva esse problema, eu vou chamar de g ômega menos A. O que induz a dizer que g ômega, de maneira simplificada, é escrita por 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, e na menos j, ômega, t dt. Coloquei o parênteses, mas podia remover, tá, gente? Só por questão de... foi no embalo. Então, quando eu tenho essa função, se é que ela existe, note, ó, se é que ela existe, isso gera integral de menos infinito a mais infinito, xa, g de ômega menos A. E ora, esse resultado é a definição da convolução entre x de ômega e essa g de ômega. Ora, nós vimos lá atrás que x de ômega convoluído com delta de ômega produz x de ômega. Então, nós podemos dizer que essa nossa função que nós não conseguimos obtê-la por integração direta, na verdade, esconde a função de impulso. Então, ó, delta de ômega é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, e na menos j ômega t dt. Eu vou só reescrever um pouquinho diferente isso aqui para evidenciar um resultado notável de cálculo de transformada de Fourier. Delta de ômega, eu só passo 2π para o outro lado, é a integral de menos infinito a mais infinito, e na menos j ômega t dt,
E se eu assumir que eu tenho o valor 1 aqui, essa representação, note, vou só subir um pouquinho, ó. Se eu tenho uma função de ômega, uma integral envolvendo exponencial e na menos j ômega t, o que está dentro aqui é a transformada inversa dessa função em ômega. Então, o que está dentro aqui é a transformada inversa dessa função em ômega. Logo, o que eu tenho aqui como resultado notável? Quando eu tenho uma constante 1 no tempo, a sua transformada de Fourier é 2π delta de ômega, certo? Então veja, tem algumas definições, só vou aqui deixar mais claro. Envolvendo impulso e sinal DC, envolvendo impulso e uma constante na frequência. O que isso quer dizer? Quando eu tenho sinal constante, o único seno e cosseno que contribui para gerar é aquele na frequência zero. E um impulso é exatamente dizer, ó, eu só tenho uma contribuição para ômega igual a zero, onde eu tenho um valor aqui diferente de zero na frequência. Ou seja, nível DC é impulso na frequência, para simbolizar que eu só tenho a contribuição do cosseno e seno na frequência zero. Falando diretamente, é o próprio cosseno, porque seno na frequência zero é zero. Ok? Outra coisa que eu falei no início é a questão da ortogonalidade. Um dos jeitos de chegar nesse resultado é observar o seguinte. Eu vou partir desse resultado aqui, ó, para evidenciar um resultado. A gente já sabe que g é a função impulso. Então, vou colocar aqui, ó, 2π delta de ômega menos a é resultado da integral envolvendo e na menos j ômega menos a t dt. Esse resultado eu podia fazer para a parte temporal. Tá? Vou pular isso, fazer só para esse, mas é só vocês observarem os passos que eu estou tomando e aplicá-los a esta expressão. Tá? Aqui está em ômega, t menos a, aqui embaixo está em t, ômega menos a. Então, só para ver que simbolicamente é simples a comparação. Esse resultado à direita pode ser escrito como um produto interno entre e na menos j ômega t e na menos j ômega a. Lembrando que quando eu transformo esse produto interno de vetores de duração infinita, aqui, desculpa, aqui tem uma correção aqui, a t, ok? Então, quando eu transformo esse produto interno, então sempre lembrar que isso aqui é produto interno. É uma notação que a gente encontra em álgebra linear ou alguns livros, eu vou dizer um pouquinho mais avançados, não sei o que vocês viram, tá? Mas é a definição de produto interno. Quando eu tenho números complexos, é um dos termos e o conjugado do outro na formação desse integral. Então veja, se eu tenho dois vetores, que eu estou fazendo o produto interno deles, quando eles resultam no impulso, ou seja, esse resultado só é válido para ômega igual a A. Porque quando ômega igual a A, isto aqui desaparece, eu tenho uma integral imprópria de uma constante. Claro que tem os seus detalhes técnicos, não é simplesmente fazer essa substituição como a gente viu, porque eu tenho o valor impulso aqui. Tá? Mas quando ômega igual a A, eu tenho esse resultado simbolizando o impulso. Quando ômega é diferente de A, pela função impulso eu sei que o resultado é nulo. Tá? Então, veja, vetores em frequências distintas são ortogonais entre si. Funções exponenciais complexas com frequências distintas são ortogonais entre si.
cossenos e senos em frequências distintas são ortogonais entre si. Isso permite que eu faça projeção sobre cada uma das frequências para encontrar a contribuição de cada uma dessas exponenciais complexos que juntos, na sua totalidade, formam o sinal temporal. Ok? Então, esse princípio de ortogonalidade me diz que as bases formadas por exponenciais complexos em diferentes frequências são ortogonais 2 a 2 entre si. Claro que, veja, eu teria que testar os infinitos, mas essa anotação, esse resultado que a gente já obteve já nos diz isso. Tá? Então, esse é o princípio da ortogonalidade que a gente observa aqui, que aparece muitas vezes tanto em transformada de Fourier quanto em transformada de Laplace. Tá, okay? Eu fiz esse resultado para a expressão, depois recomendo que vocês tentem observar esse mesmo resultado para essa expressão. É análogo porque G aqui de T ou G de T menos A, a gente já descobriu que é delta de T ou delta de T menos A, respectivamente. Então, nós vimos que, pelo princípio da ortogonalidade dos exponenciais complexos, ou seja, eles formam bases ortogonais 2 a 2 para frequências distintas, né? Nós obtemos que este resultado de integração imprópria desse exponencial complexo, ele é definido como sendo 2π delta de t, função impulso. Então, a função impulso tapa uma lacuna, que é qual o valor dessa expressão. Enquanto que, quando eu trabalho no domínio da frequência, delta de ômega, ao invés de delta de t, essa expressão é resultado da integração do exponencial n a mais j ômega t integrado de menos infinito a mais infinito. Então, veja, basicamente trocando a orientação do sinal, eu trato de tempo ou frequência com os respectivos d ômega e dt. Então, lembrando, ó, d ômega elimina a variável ômega na substituição naturalmente, ficando a variável t. Nessa outra integração, nós estamos eliminando a variável t e ficando com uma função de ômega. Tá certo? Então, pela ortogonalidade, nós temos que esse resultado define sinais impulso. Tá? Veja aqui do ponto de vista de álgebra linear, basicamente a gente está projetando x de t no espaço ortogonal de bases z na mais j ômega t para as infinitas frequências ômega, gerando a transformada de Fourier direta, e quando eu faço a projeção da transformada de Fourier de um sinal qualquer num espaço de exponenciais n na menor de j ômega t para diferentes instantes de t, veja, aqui é diferentes ômegas, aqui é diferentes t, eu obtenho o sinal que gerou essa transformada de Fourier.